Abra sua Bíblia comigo, lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias. Aleluia. O profeta Jeremias, ele recebeu uma tarefa muito árdua, né? Mais do que, se você olhar assim, mais do que qualquer outro líder aí no Antigo Testamento poderia ter recebido. Ele recebeu um chamado para liderar um povo teimoso. E Deus avisou ele: eu estou te levantando, você vai liderar esse povo, e esse povo não vai te ouvir e nem vai te seguir. Que coisa de doido, não é verdade? É um negócio fora do sério. É tão forte que Jeremias, ele escreve depois Lamentações, né, chorando, né, daquela situação dele liderar e o povo não ouvir ele e não seguir ele. Eu acho que Jeremias representa os nossos últimos dias. E imagina você chamado para liderar, levantado por Deus, sua casa, seu lar, sua família, na cidade, mas o povo não quer te ouvir, e o povo não quer te seguir, e Deus vai falar assim: não, prega aí, ministra aí, faz o que tem de fazer, mas o povo não vai te ouvir, e nem vai te seguir. Então Jeremias, ele vai receber aí uma tarefa muito árdua, muito pesado. Você não vai ver nenhum outro líder no Antigo Testamento com esse mesmo foco, né? Então Jeremias está ali, é levantado por Deus e, opa, glória a Deus, agora vai, e aí não ia, agora vai, e não ia. E é uma realidade dos nossos dias, dos dias que nós estamos vivendo. Antes de eu ler aqui, queria que você falasse com Deus, queria que você abrisse seu coração para o Senhor. Queria que você falasse com Ele: Pai, eu estou aqui diante da Tua presença, eu estou aqui diante da Tua palavra. Fala para Ele. O diabo vai te acusar, mas Deus, Ele quer abrir os nossos olhos. Deus quer levar a gente de volta ao lugar que Ele quer nos encontrar. O diabo vai nos apontar, o diabo vai, muitas vezes, no momento da palavra, vai nos acusar, ou até mesmo o casal pode pensar isso, aquilo, mas na verdade, Deus, Ele está trazendo, quer trazer essa palavra ao nosso coração, para nos levantar, trazer vida para nós, e vida em abundância. Amém? Pai, nós te adoramos neste lugar. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala conosco, ministra o nosso coração. Senhor, nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. Ajuda a gente, Pai. Ajuda a gente a ser sensível à Tua voz. Ajuda a gente a caminhar segundo a Tua vontade, o Teu querer. Ajuda a gente, Pai, a ouvir a Tua voz, Pai. Ajuda a gente. Só o Senhor pode falar conosco, trazer vida para nós. Só o Senhor. Seja bem-vindo aqui, Pai. Perdoa a gente. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Em nome do Senhor Jesus. Abre comigo lá em Jeremias 17. Querido, nós tivemos aqui também na sexta-feira o nosso culto, nós chamamos The Chosen Team, né? Os adolescentes escolhidos. E aí foi um momento tão precioso aqui. Fizemos
uma fogueira, né? Uma lareira no meio da igreja aqui. E foi um momento muito precioso. Compramos marshmallow, né? Aquele que vai no fogo, né? E foi um momento de adoração, de conversa. Então, nas suas orações, lembre-se dos adolescentes. Tem adolescente aqui que fala: pastor, eu queria quitar todo o culto aqui, mas os meus pais não entendem. Então, assim, ore em nome de Jesus, ajuda a gente em oração, né? Abertura de coração deles, coisa que é só Deus mesmo para poder fazer isso, né? No final, a adolescente abrindo o coração para a pastora. Então, assim, um momento muito, muito precioso, assim. Então, nas suas orações, em nome de Jesus, ore pelos adolescentes. A teoria de agora é a janela 4x14. Não sei se já ouviu falar isso. Entre 4 anos e 14 anos é a idade, neste tempo, que eles vão ouvir o Evangelho. Sabia disso? Ah, meu filho tem 4 anos só. Não, querido. Não é verdade. A janela 4x14 é essa geração. Então, assim, você imagina, de 4 anos a 14 anos para ouvir o Evangelho. E é a idade que os adolescentes estão sozinhos dentro de casa. Os pais estão trabalhando, precisam honrar os compromissos, não tem o que fazer, dorme tarde, o pai nem sabe, fica vendo internet a noite toda, jogando online, vai acordar tarde porque o pai não está em casa. E aí, como que vai ouvir o Evangelho? Como que vai viver o Evangelho? A ciência diz também que essa geração é a geração que mais retrocedeu. Para não falar outro nome, a geração mais burra de todos os tempos. Todos os tempos sempre vinha alguém assim, mas essa geração tem sido muito difícil. Por que será? Então, lembre nas suas orações nessa idade. Eles não são a igreja do futuro, são a igreja do agora. Amém ou não? Em nome de Jesus. Vamos lá. Jeremias capítulo 17, quem achou, diga amém. A partir do verso 1 diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Fala comigo, misericórdia, Senhor. E com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas de seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Deus está falando com a nação de Judá, né? Através do profeta. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conhece. Porque o fogo que acendeste na minha ira, arderá para sempre. Então o Senhor está falando com a nação de Judá que está longe de Deus, afastou-se dele, não tem mais sensibilidade nenhuma de espírito, não estão guardando mais os mandamentos, os pais deixaram a palavra fugir do seu coração, eles não estão ensinando mais os filhos, o templo está lá, mas agora a nação levita está corrompida por causa do pecado, famílias levíticas deixando o seu serviço sacerdotal, mudando de lugar, tanta coisa acontecendo naquele lugar. E aí o Senhor vai falar sobre o pecado de Judá, que está enganando eles e destruindo eles. E o Senhor vai falar assim: olha, vocês são herdeiros
mas vocês estão deixando a herança. Vocês são filhos, mas estão querendo viver como escravos, e por querer viver como escravos, vocês serão dados como servos aos inimigos. E aí ele vai dizer assim, que no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então ele vai falar que há uma maldição, não tem a aprovação nele, o homem que está olhando para o outro homem, e adquirindo ensinos, direções, que não tem nada a ver com o Senhor. E ele vai dizer mais, e maldito o homem que confia na força do seu braço, na sua inteligência, naquilo que ele alcançou, na sua posse, na sua influência. Ele está falando, é maldito. Olha só, e aí ele vai dizer mais, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. O Senhor está falando assim, ó, essa pessoa, ela é como uma árvore, um arbusto que suporta o deserto e está morando no deserto. É como a árvore que está no deserto. Ele está dizendo isso, né? Essa pessoa não vai enxergar quando vier o bem. Olha só. E aí ele vai dizer mais profundo ainda, antes vai morar nos lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável, mas essa pessoa vai habitar lá. E ele vai descendo mais ainda, agora ele vai dizer, bendito agora o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Então ele vai dizer, numa geração corrompida, em um tempo difícil, agora ele vai dizer assim, mas é bendito, é feliz, tem alegria completa, o homem que no meio desta geração, o que acontece? O que ele faz no meio dessa geração? Confia no Senhor, olha para as escrituras e fala, não, a palavra está dizendo isso, olha para as escrituras e fala assim, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, mas se a palavra está falando, eu confio na palavra. E aí ele está falando que essa pessoa é bendita, e ele vai mais, porque ele é como árvore plantada junto às águas, citando o Salmo de número 1, né? Ele é plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Está falando que essa pessoa que está confiando no Senhor nos tempos difíceis, está confiando no Senhor nos dias mais difíceis da vida, essa pessoa, ela é comparada com uma árvore que está plantada à beira de um rio, e as raízes dessa árvore está buscando o alimento diariamente deste rio, e ele vai dizer assim, aí no tempo do calor, no tempo das dificuldades, das tempestades, a folha desta árvore não vai murchar. Está falando de árvore ou de nós? E aí ele vai dizer mais, né? Mas a sua folha vai ficar verde. E no ano da seca, né? No período da seca, onde todo mundo está passando dificuldade, pastor, olha aí a crise, isso aqui, onde todo mundo está passando dificuldade, os que estão buscando o Senhor, é o que ele está dizendo aqui, não vão se perturbar e nem vão deixar de dar fruto. Ah, você não entendeu, né? Está falando que os que confiam no Senhor, os que colocam o coração no Senhor, não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa se é um tempo de perturbação, se é um tempo de seca, se é uma estação ruim, os que estão no Senhor, a folha não vai murchar, não vai deixar de dar fruto. Amém ou não? Então assim, onde está o seu coração, está o teu tesouro. Dias difíceis, é claro que sempre vão vir, sempre.
É claro que é impossível evitar as tragédias, as dificuldades, mas o Senhor está falando aqui: os que confiam no Senhor estão seguros. Amém ou não? Então, a sua casa pode ficar segura? Claro, se você confiar no Senhor. Tua família pode ficar segura? Pode, como? Se confiar no Senhor, se adorar o Senhor, se louvar o Senhor, se engrandecer o Senhor. Todo mundo está falando A, mas a Bíblia está falando B. Então é o que a Bíblia está falando. O Senhor fala que céus e terra passarão, quer dizer, os tempos vão passar, montanhas que existiram não vão existir mais. Agora a palavra do Senhor não passa, não vai passar. Então, tudo que nós recebemos como conselho, direção, revelação, tem que estar baseada no que está escrito. Por quê? Porque o Senhor não mente, o Senhor é verdadeiro. Amém ou não? Ele é aquele que sustenta a casa, o lar, Ele que guarda os nossos filhos, é Ele. Jesus, né, há uns cultos atrás, o Senhor ministrou no nosso coração em Mateus 10, falando sobre ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Jesus falou para os discípulos: eu estou enviando vocês no meio de lobos, e sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Então, viver, confiar no Senhor não é viver aleatoriamente e tal, não, é ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Você precisa estar ligado, vigilante, mas precisa também ser simples como a pomba, estar atento à voz do Espírito. Às vezes a bênção está batendo na porta da tua casa, mas você está estressado, você está mal, você não quer receber ninguém, mas a bênção está chegando naquele dia lá. E aí você fala: peraí, Senhor, eu não estou bem, minha carne não está legal, mas eu preciso ser simples como a pomba. O versículo 9 vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como na perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias o deixará, e no fim será insensato, e seu fim será insensato. A palavra para o nosso coração nessa noite é sobre a nossa natureza, querido. O Senhor está levantando um profeta, e Ele fala para o profeta assim: olha, as pessoas não vão ouvir, não vão te seguir. Nos tempos de hoje, ó, que pastor lá, que igreja lá, não sei não, viu? Não tem ninguém. Como assim? Ninguém quer ouvir, ninguém quer estar junto. Se Jeremias estivesse nos dias de hoje, seria a pior pessoa na face dessa terra. Ninguém daria valor para ele. Mas o que está saindo da boca dele é do Senhor ou não? Então o Senhor, Ele vai mostrar para nós aqui a natureza, a nossa natureza. A natureza pecaminosa. Nós achamos que as circunstâncias é que vão produzir o pecado, mas na verdade elas vão revelar o que já existe no nosso coração. Toda a época de carnaval eu costumo falar uma coisa, e eu lembro que quando o Senhor falou isso comigo, eu fiquei pensativo nessa frase, e aí eu falei: e tem razão. E aí todo carnaval fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa, carnaval não desvia crente, revela os caídos. E aí quando Jeremias está falando com aquele povo, Jeremias não está revelando para um povo que está indo para um buraco, Jeremias está falando com um povo que estava no buraco. Não foram as circunstâncias que produziram o pecado. Poxa, Deus deixou isso. Meu Deus, Deus tirou aquele povo do Egito, escravo, 400 anos. Deus levou eles para o deserto, cuidou deles. Fez prodígios e maravilhas no deserto, no Egito. Fez prodígios e maravilhas no deserto. Deu para eles pão. Deu para eles, saiu água da rocha. Deu para eles, codorna lá. Eles queriam carne. Deus deu carne para eles.
De dia tinha a nuvem que seguia eles, né, que dava sombra para eles. De noite era uma coluna de fogo. Deus guardou aquele povo de tudo qualquer maneira. Aquele povo andou para o deserto e reclamando, e Deus falando para eles: olha, eu só estou permitindo vocês andar pelo deserto para vocês conhecerem o coração de vocês que são maus. E aí Jeremias vai lembrar aquele povo: olha, o coração é enganoso, e ele é corrupto. Então, muitas pessoas vão dizer assim: olha, siga o seu coração, faça o que você está sentindo, confie em si mesmo, positivo. Não, o Senhor está falando: o que confia no Senhor. É diferente. Mas todos estão falando assim, pastor. Dizem aí que a união é que faz a força. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? O que a palavra de Deus está mostrando para nós? Que o nosso coração, ele precisa ser transformado. O nosso coração, ele é capaz, querido, de justificar os erros. O nosso coração, ele é capaz de esconder aí as intenções. O nosso coração é capaz de convencer alguém da mentira, e é como se fosse verdade. Nosso coração é terrível. Nós somos terríveis nessa terra. E quando Deus está falando com o seu povo, através do profeta, Deus está revelando ao seu povo quem eles são sem o Senhor. Para onde eles estão indo sem o Senhor. O que eles vão viver sem o Senhor. E aí ele vai revelar aqui em Jeremias 17. Olha, vocês sem o Senhor, o pecado de vocês, ele começa falando isso, né? É como um ponteiro de ferro, um diamante pontiagudo. Sem o Senhor, ele está sendo aí colocado em altares. Sem o Senhor, o que mais que ele vai falar? Não há vida, mas com o Senhor, as folhas não murcham. Então ele vai revelar para nós, querido, que o problema nosso, do ser humano, não é a falta de informações. Nós vivemos numa época em que há muitas informações. Meu Deus, abre o celular e tudo que você quiser você busca aí. Tudo. Não é a falta de informação. O que é então? É a corrupção do nosso interior. Deus não fez o ser humano para pecar, para morrer, para sentir dor, para sofrer. Não fez. O ser humano é mau por natureza. Olha para dentro da nossa casa. Vou colocar por mim, né? Quando era pequeno, maltratava os pais, mentia para os pais, e os pais ali dando, né, a vida no trabalho para sustentar o lar. Os pais. E aí você não precisa ir muito longe. O casal, ele se declara: eu amo, eu te amo, e I love you daqui, I love you dali. De repente surge um problema. Vai para casa de sua mãe, vai para casa do seu pai. Não quero mais ver você aqui. É assim a natureza caída nossa. Então não é a teoria, não é uma religião, não é algo que vai salvar o ser humano, porque ele não precisa de informação. Deus estava ali através do profeta, Deus no meio do povo, falando com o povo, mostrando para o povo. Se o povo confiasse nele, se o povo adorasse ele, o povo iria viver uma vida gloriosa em uma geração corrompida, em um tempo ruim. Então nós somos maus por natureza, não há bem nenhum em nós. Nosso coração é enganoso. Tem gente que vai declarar assim: hoje eu não estou sentindo de fazer isso. Quem vive por sentimento é criança. Paulo fala assim: quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de criança. Então assim, é preciso desistir das coisas de criança.
No começo você sente, no começo você quer buscar um arrepio, né, alguma coisa, mas depois não, depois está escrito. Eu não preciso ficar pensando, Senhor, o que fazer, como fazer, eu só preciso ir para as Escrituras. Eu não preciso ficar ali e me martirizando e tal, não, eu preciso colocar diante do Senhor. Senhor, o Senhor diz que se eu confiar no Senhor, eu serei como uma árvore plantada nesse tempo. Ó, tá difícil aí, tá todo mundo perecendo, mas o Senhor está falando que se eu confiar no Senhor, as minhas folhas, quer dizer, eu não vou perder a aparência, eu não vou ficar mal, eu vou ficar firme num tempo difícil. Eu quero isso aí. Então, opa, você quer? Então tá bom, minha palavra é verdade. Você está disposto a passar por isso? O grande problema é que nós queremos os resultados e não o processo. Então, a nossa natureza é má. Quanta coisa Deus fez para esse povo. Não só para esse povo, quanta coisa Deus fez por nós e faz por nós. Não é verdade ou não? Lá em Romanos capítulo 7, o Daniel vai colocar ali, se você quiser abrir também, verso 19. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, algo muito forte. Ele vai dizer ali: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Meu Deus. O apóstolo Paulo, que deixou tudo, e agora ele é o pregador dos gentios, é o apóstolo dos gentios, e agora esse homem vai declarar uma coisa, ele vai revelar a sua natureza. Quer dizer, eu quero até perdoar, mas não consigo, eu prefiro guardar mágoa. Eu quero até orar, mas estou negligenciando. Eu quero, está na minha mente o querer, está na minha vontade, o meu querer, mas colocar em prática, querer obedecer, eu quero, mas viver isso é outra coisa. Então ele vai declarar isso: porque não faço o bem que quero, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Já viu isso, não? Nós perguntamos isso aqui para os adolescentes: você já fez alguma maldade não querendo fazer? Aí todo mundo levantou a mão, aí a gente conversou com eles. Isso é porque a sua natureza é caída. Tem gente se martirizando, deixando o altar, deixando o ministério, porque acha que é melhor do que Jesus, acha que é melhor do que Paulo. Não me perdoo mais porque fiz isso, fiz aquilo. Não, querido, Jesus foi enviado pelo Pai, morreu na cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê é perdoado, é lavado pelo sangue do Cordeiro, é salvo. João vai declarar assim: olha, filhinhos, se alguém pecar, lembre-se, temos um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Glória a Deus. A nossa natureza carnal é uma inclinação para nos levar para longe de Deus. Tem dia que você quer abraçar todo mundo, tem dia que você não quer ver ninguém. Então tem essas coisas normais nossas, tem. Mas a Bíblia fala que se a gente deixar-se viver pela carne, nós vamos morrer. Mas se a gente deixar-se viver pelo Espírito, a gente vai viver. Então, a queda, ela afetou a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades. A queda, ela afetou a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. E isso trouxe o que? Tragédia mundial. Primeiro pecado: o irmão matou o outro. Os dois vai lá, levam uma oferta ao Senhor. Caim e Abel, está lá a oferta ao Senhor. E aí Deus vai e fala assim: Abel, sua oferta é maravilhosa. Caim, não aceito a sua. E a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Caim assim: olha, Caim, se você fizesse o que é certo, você não seria aceito? Então Caim não fez o que é certo. Caim pegou um montante e colocou lá o Senhor. Abel trouxe das primícias
do seu rebanho. E aí Deus fala, se você não fizesse o que é certo, você não seria aceito. Quantas pessoas trazendo um montante para Deus, e Deus está querendo as primícias. Primeiro momento, primeiro de tudo. Primeiro é para o Senhor, confie no Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Quantas pessoas? E aí a Bíblia vai dizer que agora Caim fica bravo, o semblante dele esmorece. Deus vai lá de novo e fala, Caim, o seu desejo você precisa dominar. Você precisa se posicionar e dominar o seu desejo, porque ele será contra ti, não deu outra. Caim, ele vai planejar a morte do seu irmão. Chama o seu irmão no campo, ó irmão, vem cá para você ver minha plantação, como é que é linda, maravilhosa. Ei irmão, vamos lá então. Quando chega lá, ele mata seu irmão. Deus vem de novo, Caim, cadê o seu irmão? Por acaso eu sou responsável dele? É, você é responsável do seu irmão. Ele está clamando na terra, o sangue dele está clamando por justiça. O sangue de Jesus está clamando por salvação. Jesus quer salvar a gente. E não é uma salvação daquele dia que você levantou a mão. É uma salvação diária. Fomos salvos no Espírito. Estamos sendo salvos na alma. Todos os dias um confronto da alma. Porque ela foi afetada pela natureza caída. E seremos salvos na carne, o corpo glorificado. Então se eu deixar que essa salvação não salve a minha alma, eu vou continuar a mesma pessoa. João iniciou o ministério com Jesus tendo uma imagem, um apelido, filho do trovão. O bicho era estourado. Pedro também, mas João, que mais destacou, terminou como o discípulo do amor, chamando os discípulos de filhinho. Olha o que vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso de número 3. É algo muito forte o que Paulo vai falar aos Efésios. Ele vai dizer quem nós éramos. Então quem é você sem o Senhor? Quem sou eu sem o Senhor? Eu tinha arrumado ali, mas atrapalhou de novo, né? Deixa eu abrir aqui no meu aqui. Ele vai dizer que agora, antes, nós éramos filhos da ira. Efésios 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo não está falando que nós nos tornamos pecadores por praticar, não. Ele está falando que nós éramos filhos da ira. Quer dizer, ele diz que nós éramos pecadores por natureza. Eu não precisava fazer nada, só por ser natureza, era filho da ira. Amém ou não? E muitas pessoas falam, não pastor, eu faço tudo certinho, pago minha conta em dia, não faço nada mal para ninguém. Não é sobre isso que o Senhor está falando. Assim como uma árvore produz os seus frutos, assim como a bananeira produz ali, né, a banana, assim nós produzimos também o pecado. E quando isso é claro para nós, fica mais fácil viver o Evangelho. Por quê? Porque não é sobre a gente, é sobre o Senhor. Então, o problema não está nos atos pecaminosos, o problema está na raiz. Muitas pessoas acham que Jesus veio somente para resolver os comportamentos errados. Antigamente, pastor, eu estava lá no mundão, no meio da festa, agora eu vou só para as festas de Jesus. Muitas pessoas só converteram de ambiente. Faziam coisas agora, não fazem mais. Jesus, ele veio resolver o problema da natureza caída. Hoje a ciência dá nome para tudo. É isso, é aquilo, não, o problema é isso, o problema é aquilo. Sim, temos dificuldade, formas de lidar, é claro.
um jeito de ser, mas a palavra continua a mesma. A forma de lidar continua o mesmo. Sabedoria para lidar continua o mesmo. Então onde está o problema? O problema está na natureza caída, não tem como a gente fugir. Olha, se você falar assim, pastor, já sirvo a Jesus mais de 50 anos, não tem pecado, a Bíblia fala, já pecou. Só de dizer que não tem pecado, já pecou. Eu não posso excluir isso. Uma coisa, eu não sou mais dominado pelo pecado, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu detesto, eu acabo fazendo. Eu estou num reino de luz, servindo a Deus, fazendo para Deus, mas vou falhar. Por quê? Porque é a raiz. Não tem como fugir disso. O casal vai falhar com o outro. Num dia ele vai dar beijo, dar flor, no outro dia ele vai sair correndo dentro de casa, bravo. Porque chegou lá a mercadoria da Shopee e o cartão está explodindo. E no outro dia ele vai falar, não, fica tranquilo, depois a gente resolve. Aí você fala, meu Deus, acho que é bipolar essa pessoa, né? Assim a gente fala. Não, é a raiz que é terrível. Se o nosso coração entender sobre isso, nós vamos viver o evangelho com mais leveza. Nós vamos conseguir amar o outro, nós vamos conseguir perdoar o outro, nós vamos conseguir entender o outro. O casamento vai viver melhor. Tem dia que vai chegar feliz da vida, tem dia que o filho vai chegar bem, sorrindo, tem dia que vai chegar falar calado, não quer nada, quer tomar um banho, deitar, não quer nem comer, fazer o quê? Amém ou não? João 3, verso de número 6, olha o que o Senhor Jesus está falando para Nicodemos. Jesus, ele está ensinando Nicodemos que religião, que é o religar, né, que é fazer algo para se aproximar de Deus, não muda a nossa natureza. Nicodemos, um homem religioso, um homem moral, conhecedor das Escrituras, olha o que Jesus fala para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos ficou assim, o que esse homem está falando? Eu sou Nicodemos, eu sou o cara. E Jesus está falando para ele, olha Nicodemos, quem é nascido da carne é só carne, mas quem é nascido do Espírito é só Espírito. O que o Senhor Jesus está falando para ele ali? Nicodemos, a carne não pode produzir nada, não há bem em nós. A carne não pode produzir nada, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem gente que vai dizer assim, pastor, como isso? Somente o Espírito de Deus pode produzir uma nova vida. Agora, se somente o Espírito Santo de Deus pode te manter de pé, pode te dar alegria, pode te salvar, quanto tempo você tem caminhado com Ele, ou conversado com Ele no seu dia a dia? Porque muitas pessoas estão medindo a sua vida cristã com o que tem recebido. E os nossos irmãos que só têm recebido perseguição, morte, traição, não têm o que comer, são nossos irmãos. Apocalipse vai dizer que até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai... Até quando o Senhor vai permitir, né, os santos que estão sendo mortos injustamente? Até quando? Até quando que o Senhor vai julgar? Até quando? Por que, querido, isso? Porque esse tempo, daqui para frente, se o Evangelho não for claro no seu coração, você vai se perder nas pequenas coisas. Quando Deus está falando com aquela nação, com aquele povo, Deus não está falando de algo que eles estavam fazendo, Deus estava levando eles e falando assim, olha, não é porque eu escolhi vocês, lá atrás eu chamei Abraão, lá atrás eu abençoei Abraão, e aí veio descendo, né? veio Isaac, e depois veio Jacó, Esaú, não é por causa disso não, a natureza é caída.
Não é por causa, não é os atos, não, é a natureza, é a raiz. Jesus não veio mudar o nosso comportamento, ao contrário, a Bíblia fala assim que eu preciso o quê? Eu preciso morrer para este mundo. Jesus não está me moldando, né? Ele quer que eu morra, porque a minha carne não tem nada para oferecer para ele. E Jesus está falando isso para Nicodemos. Somente o Espírito de Deus pode produzir vida. Então assim, o que fazer, pastor? Jesus falou que é preciso às vezes jejuar. Nossa, mas eu não consigo ficar sem comer, ué. Talvez o jejum é o que vai curar suas enfermidades. Você sabia que no passado, estava conversando isso com os irmãos no culto no lar, o passado, lá em 1800, alguma coisa, a maioria dos médicos, por a medicina não está avançada, aí você fala, pastor, mas hoje a medicina é avançada. Sim, é avançada, mas os médicos curavam as enfermidades antigamente com jejum. A pessoa ficava 72 horas só na água, ela fazia um reset, né? Voltava bem, pronto, resolvia o seu problema. Tinha quase nada de médico, não tinha remédio, não sabia o que fazer, entra em jejum. Os animais entram em jejum, eles não comem quando estão doentes. Alguns não aguentam e morrem. Aquilo que me governa, torna-se o meu Senhor. Se para que a sua família se mantenha de pé, faça um jejum. Por quê, pastor? Porque a natureza é caída. O problema está na raiz, o problema não está nos comportamentos. Está na raiz. Fala comigo se o problema está na raiz. Então, a solução não está no homem, mas em Cristo Jesus. A solução não está no homem, mas em Cristo Jesus. Se o coração é corrupto, se a natureza ela é caída, se a carne não pode agradar a Deus, então nenhuma solução pode vir do homem. Pode ser o melhor homem na face dessa terra. Então, quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para o ministério de Jeremias, nós entendemos, não é sobre Jeremias, é sobre a raiz que não é boa. Por isso o povo não iria dar ouvido, por isso o povo não iria seguir. Por quê? Porque Jeremias não era bem vestido, porque Jeremias não era um cara de boa aparência, porque Jeremias talvez não falasse bem, porque era um homem assim que o pessoal achava que ele era louco, gagá da vida. Não. É por causa da natureza. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 vai dizer que se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. Se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. As coisas velhas já passaram e o Senhor fez tudo novo. Na cruz do Calvário, Jesus levou a nossa culpa. Então onde está o problema, pastor? Na carne, na natureza caída. Porque se o Senhor falou que todas as coisas são possíveis para o que crê, então o que Ele falou é verdade. Mas o que eu preciso fazer é crer, colocar em prática. Amém ou não? Como que está o seu coração nessa noite? Como que está a sua fé em Jesus? Como que está a sua esperança na volta dEle? Como que está no seu coração esse chamado por Deus? Talvez muitas coisas aconteceram e você está medindo a sua fé em Cristo pelas situações. Não é sobre você, é sobre Cristo. A solução para as nossas vidas. Por Cristo nós recebemos um novo coração. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Por Cristo Jesus, Ele tira a antiga natureza e coloca a nova natureza. Olha, sem Cristo não há sentido de vida.
Com Cristo há propósito de vida. Nós temos alegria em nossa casa, nós temos alegria em nosso lar, nós temos alegria no trabalho. Que alegria que é essa? Não é uma alegria de ficar sorrindo o tempo todo, não é o primeiro amor, não, é uma alegria de perseverança. Eu sei que eu preciso perseverar, está doendo, mas eu sei que eu preciso perseverar. Não quero, está frio, mas eu sei que eu preciso perseverar. Por que eu preciso perseverar? Não é que eu só preciso, não, porque eu tenho essa força em mim, é Cristo. Essa noite, o Senhor tem te chamado, nos chamado, a sair dessa mentalidade do disse-me-disse, essa mentalidade de comportamento, mas colocar uma mentalidade de raiz. Saber que Cristo é aquele que veio trazer uma nova vida. Você vai para a sua melhor semana da tua vida. Amém ou não? Você vai voltar para os mesmos ambientes, mas agora transformado. Os ataques vão vir, mas agora você está, opa, peraí, entendi, velho. Lá no trabalho, lá o inferno fica furioso. Você fala, pode ficar furioso, já perdeu. Pastor, o que eu fazer com essa dívida? Vai resolver, pode ficar tranquilo, calma. Há uns 4 meses atrás, eu falei com uma pessoa assim, que eu sempre cumprimento, e aí, cara, tá tudo bem? Ele falou, não tá bem não. Eu falei, ih, rapaz, o negócio tá feio. Aí cheguei, conversei com ele, falei assim, passa lá em casa, vamos conversar. Ele falou, o problema tá isso, tô em depressão, isso, aquilo, tá aquilo. Eu falei para ele, calma, vai passar. Aí esses dias, e todo dia eu mandando mensagem para ele, aí esses dias ele mandou para mim assim, ó, pastor, passou. Obrigado pelas mensagens. Resolveu. Fica de pé nessa noite. Você que pode. Você precisa nascer de novo todos os dias. O coração da gente engana a gente. A carne é incapaz de produzir vida espiritual. O Dani, eu coloquei uma música aí de início, a primeira. A carne é incapaz de produzir vida espiritual. Rebaixo e andarabaxé. Recantarabanaya. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, um renovo de Deus sobre você, sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre os teus pensamentos. Eu profetizo sobre você um renovo, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Talvez você tenha tentado mudar sozinho. Talvez você tenha lutado contra pecados, contra hábitos e fraquezas. Hoje Jesus está dizendo para você: é necessário se humilhar, nascer de novo. A solução para a nossa vida não é uma filosofia, uma nova religião, um esforço humano. Não, é Cristo, está nele, é a perfeição para nós. Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Oh, rebaixo e andarabaxéia, recantarabanaya. Santo, santo, santo de Israel, santo, digno. Começa a falar com Ele, começa a glorificar o nome dEle, começa a buscar Ele agora, começa a falar com Ele, fala: Senhor, vem sobre mim,
vem sobre mim. Tem coisa que talvez você está tentando entender. Não. Deixa o Senhor tocar você, deixa o Senhor agir em você, deixa o Senhor ministrar o seu coração, deixa o Senhor tocar em você. Ele está aqui nessa noite para tocar em você. A solução tem nome: Jesus, o Cristo. Ele transforma a gente. Ele é aquele que nos perdoa, Ele é aquele que nos lava, Ele é aquele que nos purifica, Ele é aquele que nos renova. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, não há outro como Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há outro como Ele. Se você confiar no Senhor, se você buscar o Senhor, querido, pode ter certeza, você será como árvore plantada junto às águas. As suas folhas não vão murchar, vão ficar verdinha. No ano de sequidão não vão se perturbar e nem vão te deixar dar fruto. O Senhor assim fala ao nosso coração. E aquele que tem ouvidos nessa noite, ouça a voz do Senhor. Talvez você tenha tentado tudo sozinho, mudar sozinho. Não. Você precisa se humilhar diante do Senhor, precisa se humilhar diante daquele que reina, aquele que pode todas as coisas. Fala para o Senhor abrir os seus olhos. Aumenta, Dani. Fala para o Senhor abrir os seus ouvidos. Em nome de Jesus, fala: Senhor, abre os meus olhos. Fala para Ele: abre os meus ouvidos. Aumenta, Dani. Fala para Ele nessa noite. Ele quer tocar você, Ele quer ministrar em você, no seu coração. Toca Espírito Santo, toca nos olhos, toca nos ouvidos, em nome de Jesus. Fala para Ele que você quer viver apaixonado por Ele. Se você ainda não se rendeu a Jesus, Ele é a solução para a tua vida. Se renda nessa noite, coloca o teu coração nele, fala para Ele: Pai, eu entendi a tua palavra, eu me rendo ao teu Filho amado. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Talvez você tenha sentido isso: pastor, eu queria que alguém orasse por mim. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Hoje é o último dia do mês, último domingo do mês de junho. Se você sente essa necessidade, alguém ore por você. Sai do seu lugar, quero orar por você, em nome de Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Você recebe essa palavra nessa noite? Você recebe essa palavra nessa noite? Você vai para a melhor semana da tua vida. Santo, Santo, fique em adoração. Sopra, Espírito Santo, sopra. Sopra agora. Sopra, Espírito Santo. Vem aqui, filha, ajuda aqui em oração. Em nome de Jesus. A Rose também pode vir. Diaconisa Rose, vem. Ei, o Espírito de Deus está neste lugar, querido. Em nome de Jesus. Pega aí na mão. Começa a profetizar sobre essa preciosa vida. Deixa o Espírito de Deus usar você. Vai chegar do novo tempo. Que novo tempo é esse, pastor? Jesus Cristo. Pode botar ela, Dani. Ele é o Senhor da nossa vida.
Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos, em nome de Jesus. E cantará baixeia, Santo de Israel, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Irmã Batista, vem aqui, ajuda aqui em oração aqui. Gelo para ela orar com as mulheres. Você está recebendo algo de Deus nessa noite. Algo que você não precisa explicar, mas algo está acontecendo nessa noite na tua vida. Tem uma unção sendo derramada nessa noite. Tem um coração sedento por Deus. Tem uma obediência dada por Deus neste lugar. Ele é o Senhor da nossa vida. Rebas, recantarabaxéia. Não fica tímido, pode orar. O Senhor está derramando algo sobre você nessa noite. Ele está mudando o curso da tua vida. Ele está mudando o seu coração, porque você está diante dele. Ele é o Senhor, não há outro como ele. Ele é o único digno, não há outro como ele. Opera, Jesus, opera neste lugar. Pastor, eu queria ir na frente, mas eu estou com vergonha. Eu abençoo você, querido. Eu abençoo teu casamento, tua família, suas emoções, sua mente, seu coração. Que haja vida sobre você. Que haja a vida do Espírito de Deus sobre a tua casa. E que jamais falte a unção sobre você. Que jamais falte a unção sobre a tua casa, sobre a tua família. Recantarabaxéia. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diz o Salmo 133. Amém? Amém ou não? Você recebe? Não é uma nova filosofia, uma nova religião. Não. É Cristo. Se você se render a Ele todos os dias, você vai viver novidade de vida. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Amém. Amém. Não tem mais o livrinho para os visitantes? Ah, tem na cadeirinha ali. Tem ali na gaveta. Querido, você que está nos visitando, a gente sempre costuma dar um livrinho, né? Acho que está debaixo aí. Ajuda aí, Dani. Então não sai não, que você vai ganhar um livrinho. Vai receber um livrinho aí, em nome de Jesus. Amém ou não? E também a gente fica sempre em comunhão aqui, né? Tem um cafezinho, um chazinho, uma bolachinha, sempre em comunhão. É de graça. Só você para ficar em comunhão, para que possa receber algo de Deus. Amém? Aleluia. Querido, quarta-feira nós temos o culto aqui em adoração e louvor ao Senhor. Se você tem essa disponibilidade, vem estar junto em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te louvamos. Nós engrandecemos. Nós exaltamos o teu nome. O Senhor é santo, o Senhor é digno. O Senhor é o nosso pastor, Deus da nossa vida. Querido, que o Senhor te abençoe, que Ele possa te guardar. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que tenha misericórdia de ti. E que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. E que Ele te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor Jesus.